Pronto, pessoal, já podem pôr o nome de vocês, tá? É o seguinte, como a gente havia dito na aula passada, a nossa disciplina vai se manter no mesmo rumo, aliás. A essência da disciplina vai ser a mesma, produção textual, certo? A diferença é que o nosso livro está nos seus passos finais, né? E como eu havia dito, a gente vai trabalhar necessariamente a produção mesmo, produção escrita. A gente vai estudar, aliás, os temas que a gente deve produzir, que vão ser temas da atualidade, temas dentro da realidade brasileira, certo? Vai ser necessariamente assim que a gente vai fazer. Estuda o tema, explica bastante, conceitua, contextualiza, tá? Não vai ser nada voltado lá para a Idade da Pedra, nada sobre astronomia, vão ser problemas políticos, sociais, econômicos, culturais ou científicos, tá? Só 5 áreas para a gente estudar dentro do que? Da realidade brasileira. Ponto. Morre aí, tá? Você não vai estudar o êxodo rural, deixa eu ver, lá na Europa, tá bom? Vai ser simples e depois, claro, que a gente estudar esse tema, vai ser pedido de vocês, obviamente, uma produção de um texto dissertativo argumentativo dentro daquelas 5 competências que a gente vai estudar uma a uma em cada aula, detalhando bem como é que vocês devem fazer, como é que vocês devem respeitá-las, certo? Não, Letícia, não é difícil não. Basta saber, tem um certo repertório vocabular, né? Saber escrever, e não digo de ter caligrafia não. Saber escrever regência nominal, regência verbal, concordância nominal, concordância verbal, acentuação, pontuação e pronto. Isso já é um excelente começo, tá bom? E claro, lógico, não dá para separar essa disciplina, né, de língua portuguesa. E quando eu falo língua portuguesa, na produção textual, necessariamente eu estou falando de 2 coisas: análise morfológica e análise sintática, certo? A função de uma palavra isolada e a sua função dentro da frase ou dentro da oração, certo? Não dá, impossível separar redação, produção textual de língua portuguesa mesmo, porque é a nossa língua mãe e a nossa produção vai ser nesse idioma. Então a gente tem que se atentar sim às regras gramaticais, né, que vão permear a nossa língua, para que o nosso texto seja conciso, coeso e respeite as normas da língua portuguesa. Necessariamente é isso. Realmente é complicado, mas é complicado até o momento que você faz a primeira. Você faz a primeira, né, não tá bom, melhora, faz de novo. Não tá bom, melhora, faz de novo. Tá bom, deixa melhor do que tá agora. Então vamos lá. Sem mais delongas, né? Todo mundo já pôs o nome, né? Página página 75, certo? Vamos corrigir a nossa atividade da aula passada. Eu não tenho. Não, vai ser mais ou menos uma por semana, tá? A gente vai manter esse ritmo, porque notem que com a conjuntura social, com a conjuntura política, né, vai ficar cada vez mais difícil o ensino médio e necessariamente vai ficar mais difícil também o ingresso numa instituição de nível superior por meio do Enem, que eu acho que é super interessante você economizar esses 60 mil reais, esses 80 mil reais, que é mais ou menos o que uma faculdade custa, né, e investir esse dinheiro em outra coisa do que você pagar, né? É mais interessante isso, entrar por meio do Enem, economizar esse dinheiro que, querendo ou não, é um dinheirão, né? 80 mil reais numa faculdade de Direito, né? No básico ali, tem cursos que vão muito mais além disso. Então é isso, a concorrência está cada vez maior. E quanto mais cedo você se prepara, melhor você vai estar, né? Mais bem preparado você vai estar lá na frente. A minha função é essa aqui. E, querendo ou não, a prova de língua portuguesa e de redação são as que têm mais peso em qualquer concurso público, inclusive o Enem, que é um concurso público, né? É um vestibular, aliás.
Mas por que, professor, que a prova de língua portuguesa e de redação são as que têm mais peso? Ora, estamos no Brasil, né? Se fosse nos Estados Unidos, seria de língua inglesa e de redação também, certo? Então, realmente, eu tenho que concordar com um pequeno detalhe que vocês sempre contestam. Língua portuguesa é uma língua difícil? É uma língua que tem certos detalhes a mais do que as outras. Nisso eu tenho que concordar. Entretanto, essas exigências devem ser atendidas por nós, certo? Então vamos lá, página 75. Passou-se muito tempo já. Página 75, primeira questão. Essa atividade que teve pouca gente que me mandou. Quem de vocês não fez aqui? Que eu me atentei a quem fez lá no Classroom, mas teve muita gente que não fez e eu ainda não pude anotar o nome. E também eu acredito que vocês não vão dizer, eu não fiz, né? Mas vamos lá. Primeira questão. Eu fiz, só que não mandei atividade. Tá bem, se eu não me engano, o prazo é até hoje ou é até amanhã. Tá? Se atentem à correção e me mandem, tá certo? Agora sim, com a produção a história vai ser outra. Tá? Eu não vou poder corrigir a produção que vocês não fizeram. Né? Vocês vão ter realmente que mandar. Tá bom? Se não mandar, vai ficar complicado mesmo. Eu vou querer realmente a produção de vocês. Porque aqui pelo menos a gente corrige e vocês têm a oportunidade de me mandar de novo. Mas e o texto que vocês não mandaram? Porque a disciplina vai ter que andar, certo? A disciplina vai ter que andar. A gente vai ter que estudar outro tema. E se você ficou um pouquinho atrasado no tema passado, vai ficar complicado. Por isso que eu estou deixando um prazo de uma semana para uma produção. Por quê? A gente pode pegar ali um pouco do final de semana, entre uma atividade e outra, de outra disciplina, e fazer essa produção. Tá? Eu também não vou pedir uma produção de um dia para o outro, certo? Mas lembrando, numa prova você vai ter mais ou menos uma hora. Né? O que a gente quer trabalhar aqui é o desenvolvimento do repertório vocabular de vocês, né? Do repertório do contexto social, de o quão bem contextualizados vocês estão, certo? Vamos lá. De que maneira podemos ajudar a AACD em seu trabalho beneficente, Ítalo? Primeira questão. Professor, liga o microfone. Pronto. Se mais alguém tiver feito a primeira questão, pode colocar também. Comprando alguns roupas. Sim, sim, desse jeito. Porque eu acho que tem uma pessoa fazendo uma obra aqui, meu Jesus. E isso é hora. Bom, segunda questão. Carregar sacolas basta? Porque a campanha afirma que você pode ajudar carregando sacolas. Mais alguém fez? Pessoal, é interessante que vocês interajam. Aqui realmente é sala de aula. Claro que não é obrigatório, mas que é interessante é demais. Vamos lá, vamos responder uma pergunta de cada vez. Carregar sacolas basta para ajudar? Claro que não, claro que não. Então, por que a campanha afirma que você pode ajudar carregando sacolas? Porque ela afirma que. Deixa eu ver aqui a resposta do Ítalo. Isso, muito bem. Ítalo, Ingrid e Sara. Porque se você está carregando as sacolas é porque você comprou alguma coisa lá, né? Então, apenas carregar sacolas não basta. Você tem que comprar também, tem que investir, certo?
Terceira, de que maneira comprar sacolas e acessórios pode ajudar uma instituição beneficente? Eu acho que é a resposta da 3, né, Sara? Porque comprando, né, isso vai gerar lucro. E esse lucro, né, esse dinheiro, a instituição vai usar em seu benefício, claro. Quarta questão. Você acha isso lucro irá para essa instituição, né, para a ACD? Você acha, resposta pessoal, óbvio, né? Você acha que a promoção de um outlet solidário é uma opção acessível a todos que desejarem ajudar a instituição? Sim ou não e por quê? Essa questão aqui eu provoquei uma reflexão em vocês, né? Um outlet, né, solidário é acessível para todo mundo? Todo mundo pode ajudar? Gente, vocês estão ouvindo barulho? Ó, céus. Tá muito alto? Dá para ouvir mais o prof. Tá muito alto ou Letícia, Natália ou Ítalo? Tá bom, então vamos lá. Vou escolher outro local. Próxima aula eu vou lá pro quintal. Uma aula ao ar livre. Então vamos lá. Um outlet solidário é acessível para todo mundo? Claro que não, né? Isso eu estou dando a minha opinião, né? Porque nem todo mundo, isso, Sara, leu meus pensamentos, nem todo mundo tem condições de comprar no outlet, mesmo estando em promoções, né? A gente tem roupas de, sei lá, R$ 180, R$ 200, que baixou para metade do preço, ficou por 100. Ainda assim tá caro, né? Tá caro para algumas pessoas. Então não dá para esse pessoal ir comprar. Tem gente que, como eu falei, pode ajudar com 1 quilo de alimento, né? Com uma quantia em dinheiro que talvez não seja muito para algumas pessoas, mas para quem está doando é muito, né? É tudo que a pessoa pode fazer para ajudar, né? Então, realmente um outlet solidário é uma boa opção. Claro, é maravilhoso, é muito bom. Todo mundo pode ajudar? Não. Não deixa de ser uma boa ação, certo? Que isso fique bem claro. Não deixa de ser uma boa ação em hipótese alguma. É excelente, maravilhoso, é fantástico. Mas é um meio onde nem todo mundo pode ajudar. Infelizmente. Deixa eu ver aqui o que foi que o Ítalo pôs. Isso, exatamente, desse jeito. Né? Tem até um certo ditado que diz que pobre não troca de roupa. Roupa é que troca de pobre, né? Passa de pai para filho, do irmão mais velho para o irmão mais novo. Então não é todo mundo que pode comprar coisas no outlet. Quinta questão. Pesquise a história e o trabalho de instituições como a ACD e responda em seu caderno aliás, é a importância de uma instituição como essa para a sociedade. Aqui a gente também, né, provocou uma reflexão sobre a importância, sobre a necessidade, né, e sobre o porquê de haver uma instituição de caridade. Né? Sabemos que uma das primeiras instituições de caridade era a Igreja Católica, certo? Mas com o avanço, né, das democracias, vamos dizer assim, e principalmente com o avanço tecnológico, industrial, econômico e tantos outros avanços, né, hoje a gente pode dizer, né, que isso não é palavra minha, né, palavra de um grande escritor brasileiro que já faleceu, infelizmente, que eu sempre menciono ele, Antônio Cândido, disse que hoje nós temos, né, recursos para acabar com todas as principais mazelas que assolam a humanidade, como por exemplo a fome, a falta de saneamento, a falta de moradia. Temos dinheiro no planeta suficiente para isso. E, infelizmente isso não acontece, né? O governo não faz por onde isso aconteça. Gente, está chato
Tá chato para mim, eu imagino para vocês. Bom, então, o porquê de essas instituições existirem? Tem a necessidade? Tem. É importante? Demais. Poderiam não existir se o governo fizesse todo o possível em bem, né, em prol de satisfazer as necessidades básicas da população? Sim. Uma coisa a gente não pode negar: os governos vêm fazendo muita coisa, né? Mas estão longe, longe mesmo de fazer o suficiente, né? De fato, o governo brasileiro vem, né, para algumas pessoas vinha, né, vem fazendo, né, ações em favor da população. É o suficiente? Não, claro que não. Na Europa, os governos estão ajudando a população? Também. É um pouco mais do que o Brasil? Sim, é bem mais do que o Brasil. É o suficiente? Não, também não é o suficiente. Poderia fazer mais? Poderia fazer muito mais. Então a resposta de vocês, se não foi mais ou menos nessa linha de pensamento, vocês coloquem aqui, porque é interessante também uma opinião contrária. Se foi mais ou menos nessa linha de pensamento que eu falei, legal. Sexta questão: que palavra é empregada no anúncio revela o tratamento dado ao interlocutor? Né? Se eu estou falando de tratamento, estou falando de pronome de tratamento. Né? Que palavra é essa, meus queridos, que vocês identificaram? Isso quem fez a atividade. É ele, é vós. Muito bem, Lívia, muito bem. Pronome de tratamento, você. É o tratamento dado ao interlocutor. E sétima questão. Certo, Natália. A palavra milhar é empregada usualmente como numeral, né? No entanto, no anúncio, ela não é empregada dessa forma, o que revela uma derivação imprópria. Ponto. Qual é a classe que essa palavra assume no texto? Não, classe é classe gramatical, minha querida. É substantivo, adjetivo, pronome, verbo, estamos falando de classe gramatical, certo? Qual é a classe que a palavra milhar assume aí? Rapaz, não, então não. Tá assim, tá beirando, passou perto. Mais uma mãozinha de tinta e você tinha acertado, passou raspando. É um pronome indefinido, pessoal. Pronome indefinido, tá? Vamos voltar lá no texto para a gente achar esse milhar aqui. Você ajudar a cuidar de milhares de crianças. Quem são esses milhares? Eu não sei. Por exemplo, um guarda, né? Um guarda aplicou uma multa. O guarda aplicou uma multa. Notem que tem uma diferençazinha de artigo definido e indefinido. Não, passou um pouquinho perto. Se a frase tivesse um pouquinho diferente, né, poderia até ser um adjetivo para dar uma intensidade. Se a frase tivesse um pouquinho adulterada ali. Por isso que eu falei que se tivesse mais uma mãozinha de tinta, teria passado perto. Mas é pronome indefinido, tá bom, pessoal? É porque eu tenho uma mania, o Ítalo, de puxar muitas linhas das coisas, sabe? Eu vou contextualizando, vou trazendo outras coisas, o que às vezes é um defeito, porque eu esqueço de falar isso para a pessoa. Então vamos lá. Página 76. Só para vocês ficarem tranquilos, pessoal, não se assombrem, tá? Não fiquem aflitos com isso que eu falei da progressão da nossa disciplina, certo? Isso é muito interessante porque a gente viu muitos gêneros literários, a gente tem um certo preparo para escrever,
da turma de vocês, que eu lembro das produções que eu vi, né, antes da quarentena, que eu espero que acabe logo, tinha muita produção boa, tinha produção excelente, certo? Tinha produção que não foi incrível. Teve um dia que eu não precisei corrigir nada de uma certa produção. Então vocês escrevem muito bem, certo? Vocês escrevem muito bem. A gente vai só trabalhar isso, melhorar uns pequenos ajustes que tiver de fazer aqui e acolá, de acordo com o tema que a gente vai trabalhar, tá bom? Não é coisa de outro mundo, tá certo? Vocês vão ter um certo receio só até a gente começar, mas é tranquilo, tá bom? Meu objetivo aqui não é assustar vocês, é fazer com que vocês realmente aprendam de verdade, certo? Fiquem tranquilos. Igualdade de sexos, página 76. Quase metade das pessoas do mundo que tem AIDS, quase metade das pessoas que têm AIDS no mundo são mulheres. Não é, aliás, esse tipo de igualdade que nós queremos. Acho que eu vou pegar meus óculos. Ops. Então aqui a gente tem quase que uma ironia em relação ao conteúdo do texto publicitário e do título, né? Igualdade de sexo. Não é essa igualdade que a gente quer, que o texto diz, que quase metade das pessoas que têm AIDS no mundo são mulheres, né? A igualdade que queremos é outra, que eu acredito que é isso que o texto sugere, né? Que necessariamente é quase a resposta de uma das nossas maravilhosas questões. É importante salientar que a incidência, né, de AIDS, e saindo um pouquinho da disciplina e passando um pouquinho mais para a informação mesmo de utilidade pública, que é importante, que a AIDS e HIV são coisas diferentes, certo? HIV é um vírus e a AIDS é a doença decorrente do vírus, que aparece uns 10 anos depois. Primeira questão da página 77, a gente vai explicar. A gente vai ver também a página 78, que é a atividade facinha, dava para fazer até aqui mesmo. Daí eu também vou pedir para vocês a produção da página 79, que vai ser um texto publicitário de tema livre, né? Dessa vez eu não vou direcionar, que eu acredito que nesse caso é mais interessante para vocês fazerem um texto publicitário de acordo com o que vocês querem divulgar. E por fim a gente finaliza o nosso livro. Não o que, Letícia? Você quer que eu direcione o tema? É isso? Ah, não, é pouquinho, gente. Olha, é 2 páginas só. Porque a campanha afirma que as mulheres não querem esse tipo de igualdade. Aqui é meio óbvio, né? A campanha está afirmando que as mulheres não querem esse tipo de igualdade, de estarem ali mais ou menos no mesmo número de pessoas infectadas com o vírus HIV, né? É meio óbvio, né? Ninguém quer ter AIDS, né? Segunda questão. O anúncio remete a um tipo de causa defendida pelas mulheres, né, há tempos. Qual é essa causa? Essa daqui também não tem muitas dificuldades, tá? Letícia e Isabelle. Essa aqui é facinho. Com 3, 4 palavras você responde essa questão também, tá? Essa aqui é tranquilaço. A questão é mais ou menos o título do texto, né? Do nosso texto publicitário. As mulheres têm uma causa, que elas lutam por essa causa faz tempo. Que causa é essa? Só me diz isso e a questão está resolvida. Você acha que um número igual de pacientes soropositivos de ambos os sexos ajudaria a promover a igualdade de gênero ou reforçaria a vulnerabilidade das mulheres? Por quê? Então vamos lá. Num horizonte, né, num cenário onde tenhamos, deixa eu ver, 50% de pessoas da população mundial com AIDS do sexo masculino e os outros 50% do sexo feminino.
Isso ajuda, de alguma maneira, a promover a igualdade de gênero? Isso deixa as coisas iguais do ponto de vista legal, dos direitos e coisas assim? Ou isso não ajuda em nada, certo? Isso só reforça o quão vulnerável as mulheres estão frente aos homens. Você vai me dizer qual dessas ideias, qual dessas afirmativas está mais correta de acordo com o seu pensamento, né? E claro, aqui é uma boa hora para a gente discutir isso. Lembrando, como a resposta pessoal, não vai ter resposta certa nem errada para essa questão, né? Essa aqui é uma questão muito delicada, mas a gente pode discutir aqui, o que seria muito interessante. E você vai justificar dando o porquê, né? Eu vi o Letícia, eu estou pensando sobre como fazer, porque realmente fazer por WhatsApp é complicado, né? Mas isso aqui é uma coisa que dá para vocês fazerem individual. Teve outras atividades de grupo que eu passei em outras turmas que fiz individual e deu certo. Eu só estiquei o prazo, certo? Foi? Então pronto. A gente tem, deixa eu ver, 26 pessoas aqui. Dá para dividir um número legal. Quarta questão. No anúncio publicitário, há uma informação implícita sobre a história da mulher. Que informação é essa? Ou seja, aqui também temos uma resposta que vai ser mais ou menos debruçada sobre essa luta das mulheres, que é a resposta da segunda questão, que vocês vão me dizer, certo? E tem essa informação implícita. Que informação é essa? A resposta da quarta questão está diretamente ligada à segunda. Se você responder bem a segunda questão, você chega a uma resposta maravilhosa na quarta questão, certo? E a quinta questão, lembrando que essas atividades são todas para casa, tá bom? Metade das pessoas que tem AIDS no mundo são mulheres. O texto não deixa claro qual é o motivo dessa afirmação. No entanto, é possível suscitar hipóteses sobre tal afirmativa. Reflita sobre essas hipóteses com seus colegas e com o professor. Então, vamos aqui para uma questão que é muito delicada também, né? Que se quase metade, né, ou metade, a metade absoluta das pessoas com HIV são mulheres, vamos na raiz do problema. Onde isso começa? Começa com, claro, a infecção. E claro, isso aqui dado estatístico. Os homens estão mais suscetíveis a essa infecção, tá? Nós homens. E os homens também são os que mais infectam as outras pessoas, né? O que obviamente inclui as mulheres. Então, qual é uma das hipóteses que a gente pode pensar que serve de base para essa afirmação e que também serviria de base para uma solução, né? Seria necessariamente a exigência da mulher sobre medidas anti-infecção por parte do homem, né? Que necessariamente também seria usar preservativo, certo? Então, essa é uma das discussões sobre a vulnerabilidade das mulheres nessa situação aqui, que as mulheres exijam que isso aconteça, certo? Alguém quer falar? Bom, como eu ia falando, por que as mulheres têm que exigir isso? Porque se os homens são os que estão mais suscetíveis ao contágio e são os que mais contaminam as outras pessoas, necessariamente é o parceiro do gênero masculino que tem que ter mais cuidado. E se ele não tiver essa postura de se prevenir, a mulher que exija dele, certo? E se ele não quiser, que pena, diga não mesmo. Passando para a próxima página, 78, um exercício pequenininho, raso da gente fazer. Doe sangue.
Ju, 31 anos, com complicações no parto. Ela recebeu sangue e nasceu de novo. Doe sangue e faça alguém nascer de novo. Qual a importância da relação entre a imagem e o texto no anúncio acima? Notem que na nossa primeira aula de texto publicitário e na aula passada eu apresentei um slide e falei do recurso apelativo, né? Do recurso persuasivo. O que é essa linguagem persuasiva, professor? É a linguagem que tem como objetivo te convencer a fazer algo, certo? Então, eu tenho nesse texto aqui o seguinte: Ju, 31 anos, complicações no parto. Ela recebeu sangue e nasceu de novo. A gente tem aqui a imagem da criança, né? Ninguém suporta, né, ver uma criança sofrendo. Ninguém suporta isso. Isso é meio que uma convenção universal, certo? Todo mundo se compadece com o sofrimento de uma criança. E aqui a gente tem um anúncio, né? Mais ou menos ali implícito, o seguinte: doe sangue, você pode até ajudar uma mãe a dar à luz. Tá vendo só como isso é apelativo? Né? Claro que do ponto de vista positivo, né? Está apelando para que você faça uma coisa boa, que é doar sangue. Então, qual é a importância da relação entre a imagem da criança e o texto do anúncio, né? O anúncio está trazendo, né, esse pedido para você doar sangue. Porque nesse caso você pode até ajudar uma mãe que está tendo complicações no parto, que está perdendo muito sangue naquele momento e que com o sangue do doador ela pode sobreviver àquela situação. Então é importante demais. Tem essa relação para estabelecer? Tem. Quem vai colocar isso é você, certo? Simples, fácil, rapidinho, sem muita complicação, né? Segunda questão. Apesar de curto, o texto publicitário acima, né, narra uma história. Qual? Basicamente eu acabei de responder a segunda questão também, né? Narra a história, essa saga, vamos dizer assim, do nascimento dessa criança, do sofrimento e do fato de a mãe ter sobrevivido por conta da doação de sangue, né? Você salva uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece, nesse ato que realmente é um ato de amor. Qual é o argumento central, né, da campanha acima? Logicamente que é doar sangue, mas tem uma argumentaçãozinha ali que você pode deixar mais enriquecida para ajudar na sua resposta da terceira questão, certo? Até aqui, pessoal, sobre a atividade passada e essa, alguma dúvida? Ficou complicado? Ficou alguma coisa mal explicada que vocês querem que eu explique de novo? Falem agora ou falem depois, porque aqui ninguém nunca se cala para sempre. Então, ok, vamos lá. Página 79. Vocês querem que a gente já faça esse texto? Ou vocês querem deixar para a próxima aula e que a gente deixe apenas essas atividades aqui, que eu já estou achando bastante para vocês? Lembrando que a nossa próxima aula é quarta-feira, né? Então é o seguinte, vocês me entreguem, tá? Todas as atividades que faltam, tá bom? Porque realmente faltam só 4 minutos e eu não vou conseguir explicar tudo isso em 4 minutos de jeito nenhum. Realmente é um pouquinho complicado. Eu prefiro explicar na próxima aula do que deixar mal explicado, né? 4 minutos para explicar essa produção aqui, eu vou fazer em grupo, tá bom? Mas é na próxima aula, tá certo? Lembrando que na próxima aula a gente já vai iniciar, né, retomar os nossos estudos sobre produção de redação, tá bom? Produção textual propriamente dita. Então vamos só resumir aqui o que vocês têm que fazer. Tem essas duas atividades que eu estou direcionando para vocês hoje. Tem as atividades passadas que eu sei que muita gente ainda não entregou, certo? Tem atividades que já passaram do prazo, mas não fique intimidado com isso, tá?
Você pode me mandar a atividade mesmo depois do prazo, tá bom? Mande todas as atividades que tiver. Por exemplo, teve aluno que me procurou hoje para mandar um montão de atividades das semanas passadas. Tudo bem, eu entendo que pode ter havido até outros problemas que esse aluno teve e não pôde me mandar as atividades. Mas o importante é que eu veja que vocês fizeram. O importante é isso, que a disciplina avance e que a disciplina avance com a consciência limpa de que está todo mundo ali mais ou menos no mesmo nível, certo? Esse é o ideal da disciplina, tanto dessa quanto de outras. Bom, todo mundo pôs o nome, né? Quem já pôs não precisa pôr de novo. Quem esqueceu, coloque, porque eu vou parar de gravar a aula. E é isso, pessoal. Nossa aula de hoje. A gente se vê amanhã na aula de História. Até mais, meus queridos. Um abraço.